João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Estamos no segundo domingo no Advento. A mensagem central segue sendo a mesma: a vinda do Messias prometido, a vinda do Messias que vem até nós e é o Senhor e Salvador de toda a humanidade e não só de um povo específico, e do Messias que sobe aos céus e que promete retornar e que vivemos agora nessa expectativa e esperança. E muitas vezes, ao pensar em textos assim, ao pensar em mensagens assim, somos levados a achar que isso não pode gerar mensagens tão duras. Pois bem, essa é talvez uma das mensagens mais duras de todo o Evangelho. João Batista, aquele que prepararia o caminho, olha para aqueles que estão vindo até ele em busca do que ele oferecia, de um batismo que estava acontecendo em volta do Rio Jordão, nas imediações do deserto, onde, bem, ninguém queria estar. Se você estava no deserto era porque tinha dado tudo errado para você. Você tinha sido abandonado, você tinha sido excluído, você tinha sido deixado de lado por toda aquela população, você não tinha acesso ao templo, não tinha acesso ao sacerdote, você não tinha mais o direito de ser um cidadão, ainda mais um cidadão religioso. E as pessoas vão até João Batista. E bem, se João Batista está no meio dessas pessoas, se João Batista está no meio dessa população, se João Batista está no local onde realmente ele também não é muito aceito, então ele vai aceitar a gente, né? E João Batista recebe essas pessoas assim. Mas veja, o grande problema, enquanto nós cristãos evangélicos, né, que fomos nascidos de novo, batizados, participamos do sacramento, é cairmos nessa mesma vala que se encontravam esses religiosos, esses judeus religiosos que se achegavam a João Batista. Numa ideia de que eu sou cristão, faz enlace, faz comparação, faz mensagem una com temos por pai Abraão. É a certeza e a convicção de que nós esperamos o Messias porque nós somos os escolhidos. E bem, na teologia a gente sabe que existe esses sentidos de eleição, escolha divina, coisas que aconteceram na eternidade, predestinação, a gente sabe disso. Mas nós muitas vezes vivemos como aqueles que foram escolhidos, talvez por uma coisa que está além de nós, talvez por uma coisa que nós temos por mérito, ou talvez por algo que nós mereçamos. Ou nós temos uma garantia, porque nós conquistamos essa garantia. E é muito complicado isso, porque João Batista está muito certo aqui. Jesus Cristo ainda não havia começado o seu ministério, ele ainda não havia morrido na cruz, nossos pecados não haviam ainda sido redimidos no Calvário. E o trabalho dele era realmente preparar o caminho, trazer as pessoas novamente para a mensagem de aguardar o Messias. Porque para elas as coisas estavam tanto quanto bem nesse momento. Sim, os impostos eram muitos, as opressões eram muitas, mas é melhor viver um pouco de opressão e um pouco de impostos, mas estar de certa forma segurado pelo Império Romano, do que ser tomado pelos babilônios, pelos assírios, ser atacado pelos filisteus todas as semanas. Então, parece que essa ideia do Messias que viria e corrigiria todas as coisas já não faz mais tanto sentido assim. E a gente pode simplesmente se adequar às formas do nosso tempo. Nós podemos nos adequar a como o Império Romano funciona. Nossas expectativas podem estar aqui arraigadas no que o César pode fazer. E dentro dessa perspectiva, João Batista vem trazer as pessoas de volta para a mensagem daqueles que esperam o Messias. Mais à frente ele fala, como é que vocês devem viver?
Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tem comida, faça o mesmo. Ah, você é um cobrador de impostos? Pare de cobrar de maneira equivocada. Você é um soldado? Contente-se com seu salário. Seja justo, não faça as acusações indevidas. Certas coisas haviam sido perdidas quando a gente se adequa à forma do nosso tempo. Não, essa não é uma mensagem contracultural, uma mensagem ultraconservadora. Longe disso, longe disso. Essa é uma mensagem de se aperceber que aqueles que esperam o Messias, aqueles que realmente aguardam a sua vinda, não estão aqui na Terra única e exclusivamente esperando um tempo. É esperado de nós frutos de verdadeiro arrependimento. Frutos de verdadeiro arrependimento que abarcam também o outro. Porque quando nós lemos só esse primeiro pedaço, que foi o que eu trouxe aqui, parece que o desenvolvimento daquilo que nós vamos chamar, por exemplo, de boas obras, existe única e exclusivamente no plano individual. Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal a ninguém, parece que eu realmente fui salvo, eu quero realmente viver uma nova vida. E João Batista chama atenção para muito bom isso, mas como é que isso é demonstrado à frente? Nós temos sido honestos no nosso serviço? Nós temos sido honestos na nossa percepção de justiça? Nós temos sido caridosos e bondosos? Não porque isso vai trazer a salvação, e João Batista em momento algum disse que isso salvaria eles. A salvação vem por meio de Jesus Cristo e somente Ele, mas o caminho preparado dos que verdadeiramente esperam aquele que irá morrer por nós e nos salvar, e que no nosso tempo já morreu por nós e voltará para redimir todas as coisas, é uma espera com frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento que perpassam simplesmente a tentativa de ter uma moral elevada ou ter uma demonstração para a sociedade de quão bom você é, ou de quão bonito você é, ou de quão perfeito, entre aspas, você é. São frutos de arrependimento. São frutos que perpassam o nosso eu e atingem o próximo. São frutos que diminuem o nosso eu por amor ao próximo. São frutos daqueles que verdadeiramente esperam o que vem entre as nuvens e que não está alicerçado às coisas daqui da terra. É um prognóstico, é uma perspectiva, é uma condição muito alheia ao nosso tempo. Luiz, mas o nosso tempo é tomado por perversões, por coisas outras? Sim, eu sei. Mas será mesmo que é isto que tem nos tirado do foco daquele que vem? Não é talvez a ideia de ser hiperprodutivos, de conseguir ganhar tantas coisas, de construir grandes patrimônios, de vencer na vida, ou talvez de ter poder, de ser lembrado, de ser influente, de ser um conquistador, de ser alguém que faz as outras pessoas olharem para você de baixo para cima. Sim, há vários problemas na forma como a nossa sociedade se desenvolve hoje. Várias coisas que afetam diretamente aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus pede a nós, aquilo que nós, mesmo não conseguindo cumprir como os 10 mandamentos, seria bom que nós tentássemos. Mas será mesmo que são essas questões que têm nos atrasado, que têm nos afastado da honesta espera pelo Messias que retornará? São reflexões, são pontos, são mensagens duras. O Advento ainda está entre nós. O Natal se aproxima. Sim, um bebê nascerá em Belém e ele é a salvação de todos os homens. Salvação disponível a todos aqueles que crerem. Salvação disponível a toda a humanidade e não apenas a uma tribo, um povo, uma nação. Mas mesmo assim, aqueles que esperam a sua vinda no passado e o seu retorno no futuro, é necessário que exerçam frutos de arrependimento. Não é fácil, não é nem mesmo interessante para nós mesmos, mas é necessário. É a postura de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro filho que aguarda a volta de Jesus Cristo para nos levar junto ao Pai. Mensagem dura, mas o Advento também é sobre isso. Se realmente queremos a volta do Messias, hajamos de acordo.
que realmente queremos ser perdoados, hajamos de acordo. Não porque nossos méritos garantem o perdão, mas porque frutos de arrependimento são necessários para que o perdão se desenvolva. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana e até mais.